Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Pedimos aos irmãos, então, que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Gostaríamos de lembrar também, então, da alteração da data do nosso risoto, né? Passou para o dia 17. Então, ainda tem cartões disponíveis. Aqueles que tiverem interesse podem procurar os trabalhadores da casa. Lembrando também, nós temos as caixinhas ali na frente para que o pessoal coloque o nome daqueles pessoas, né, daqueles encarnados e desencarnados que desejarem que se faça uma prece. E lembrando das demais atividades da casa. Então temos grupos de estudo na terça e nos sábados e a evangelização infantil também aos sábados. Nesse momento pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, reino do bem e da verdade. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu e em todos os mundos habitados. Envia-nos, Senhor, um raio de tua divina luz para o nosso esclarecimento. Amo-vos, meu Deus, de toda a minha alma e coração, e quero amar a ti como a todas as criaturas, pois em teu santo e sagrado amor todos nós somos irmãos. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Dino. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos, boa noite a todas, amigos, amigas aqui presentes. Uma alegria poder estar aqui com todos. E na noite de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu li no Livro dos Espíritos, mas li em vários outros lugares, em outros livros. E basicamente eu fiquei até em dúvida sobre o título que eu daria sobre a fala de hoje, porque basicamente eu vou falar sobre a maneira como o Espiritismo trata esses momentos que a alma vive durante a desencarnação e logo após a desencarnação. Nós sabemos então que existem cerimônias funerais, existem vários atos que são realizados por irmãos das mais diversas religiões, e esses atos são explicados, são entendidos também pelo Espiritismo. O Espiritismo tem algo a nos dizer sobre esse momento, que é um momento relevante da alma. E eu fiquei em dúvida sobre que título que eu vou dar, né? E aí resolvi então colocar o título de Logo Após a Desencarnação. Porque, vejam, nós, enquanto espíritas, nós entendemos que a nossa alma é imortal. Eu, Diego, posso desencarnar amanhã, depois, mês que vem, ano que vem, mas o meu corpo físico permanecerá aqui nesse planeta, nessa terra, mas a minha alma seguirá seu curso, seguirá seu caminho e terá outras tantas existências quanto necessárias para que eu, enquanto espírito imortal, chegue à perfeição. Esse caminho vai ser mais ou menos doloroso, mais ou menos longo, mais ou menos tranquilo, a depender das minhas condutas, daquilo que eu realizar nesse mundo físico e do aprendizado que eu realizar no mundo espiritual. De qualquer maneira, a desencarnação, a morte, digamos assim, mas a desencarnação, ela é um evento bastante sério, bastante importante para a alma. Por esse motivo é importante que o espírita compreenda exatamente a maneira como ele primeiramente deve se comportar também, deve se portar perante a experiência de um irmão, de um amigo, de um familiar, de um conhecido, que desencarna e passa para o mundo espiritual, onde existe e onde acontece a vida efetivamente, a vida que efetivamente é infindável, né, que é no mundo espiritual.
Vocês sabem que existe um palestrante espírita que eu admiro muito e eu tive a felicidade de vê-lo ontem em Santa Maria, que é o José Raul Teixeira. José Raul Teixeira faz um comparativo entre o parto de uma criança que nasce nesse mundo e a desencarnação de alguém que teve a sua vida e desencarna, falece e passa para o mundo espiritual. Você sabe que Raul Teixeira tem uma frase muito bonita, ele diz assim: na mesma maneira como uma alma renasce no mundo físico, na condição de bebê, na condição de criança, ele encerra momentaneamente a sua trajetória no mundo espiritual e vem para o mundo físico, reencarnar, aprender, trabalhar, crescer. A desencarnação é mais ou menos a mesma coisa, porque o espírito encerra a sua existência aqui nesse mundo físico, nesse instante, mas ele renasce para o mundo espiritual, onde ele levará todas as suas aquisições, todos os seus crescimentos, todos os seus aprendizados e lições que a vida pode lhe proporcionar. Então vejamos, da mesma maneira então como nós recebemos numa maternidade, num hospital, o bebê que nasce, nós recebemos, levamos a nossa família, amigos, futuros padrinhos e amigos que também receberão aquela criança no mundo espiritual, quando o irmão teve uma vida correta, digna, e não falo aqui de uma vida de santo, não, uma vida correta, uma vida digna, de honestidade, ele é recebido da mesma maneira no mundo espiritual pelos amigos que antecederam, pelos familiares que já partiram antes dele, e de amigos talvez que ele sequer se recorde. Porque em renascendo, em retornando ao mundo espiritual, o Espírito leva consigo todos os seus aprendizados. É a pessoa que acabou a sua missão, a sua tarefa, e ele é amorosamente recebido por essas pessoas. Mas nós que ficamos, nós espíritas, nós compreendemos um pouco mais esse momento, que é o momento da desencarnação. Vejam, se nós temos uma série de cuidados com o bebê que nasce, nós também devemos ter uma série de cuidados com o irmão que parte. Porque o irmão, efetivamente, ele se encontra durante algum tempo, algumas horas, algum tempo mais ou menos comprido, mais ou menos longo, em uma certa fragilidade. Porque ele deixa o corpo físico aqui, mas ele demora ainda algum tempo para retomar as forças, a sua capacidade, a sua consciência plena no mundo espiritual. Vocês sabem que existe um livro formidável na doutrina espírita que Chico Xavier nos trouxe? Esse livro se chama Voltei. O livro Voltei foi escrito por um espírito chamado Frederico Figner, que recebeu o apelido, o pseudônimo de Irmão Jacó. Frederico Figner generosamente nos conta, pelas mãos de Chico, como foi esse momento logo após a sua desencarnação e esses momentos que vieram depois. E Irmão Jacó foi muito generoso conosco, porque ele nos demonstrou várias questões que são muito importantes para nós. O Frederico Figner, para quem não conhece, o Frederico Figner foi um industrial, um empresário de muito destaque no Brasil, porque ele havia trazido o fonógrafo, o toca-disco para o Brasil. Ele enriqueceu trazendo essa inovação, e ele teve uma vida de dedicação aos pobres, de dedicação à doutrina espírita. Ele foi um grande trabalhador da doutrina espírita ao longo de toda a sua existência. E ele desencarnou e foi recebido imediatamente por sua filha, que havia desencarnado bastante cedo, bem antes dele, fraternalmente recebido por sua filha Marta. E Frederico Figner, quando vê a sua filha, quase não aguenta de tanta emoção, seu coração naquele momento acelerou. Sua filha lhe recebe amorosamente. Logo depois, Frederico Figner percebe que ali estava Dr. Bezerra de Menezes e havia outro amigo, outro trabalhador espiritual que não me recordo agora. Mas o curioso é que Frederico Figner nos descreve a sua desencarnação, dizendo que durante algum tempo, durante algumas horas inclusive, é o tempo que demorou o seu desligamento do corpo físico, embora o corpo físico já havia efetivamente cessado as suas atividades. Mas ele, em dado momento, nos diz uma coisa muito interessante, que em dado momento ele é conduzido, ou ele permaneceu
no seu velório, né? E durante o seu velório ele percebe que algumas pessoas tinham profunda amizade por ele. Que todos aqueles irmãos que queriam bem a ele sentia aquilo, mas da mesma maneira alguns irmãos não tinham assim tanta amizade ou tanto carinho por Frederico. E ele sentia também diretamente aquilo. E sentia diretamente porque seu corpo físico já havia cessado as atividades, a sua alma sentia diretamente aquelas emanações negativas que aqueles irmãos diziam, aqueles irmãos que exaltavam os defeitos do Frederico Figner, causavam um profundo mal-estar para aquele irmão. Então, dessa maneira, se nós pudermos compreender algo a partir desse pequeno trecho que eu destaco para vocês, nós poderemos dizer o seguinte, que durante o velório ou qualquer cerimônia fúnebre que seja realizada, a postura do espírita deve ser a postura da oração. Porque a desencarnação, o desligamento do espírito do seu corpo físico, é um processo que ainda demora algumas horas e demora algum tempo. Sabemos que o espírito necessita de cuidado, assim como a criança que nasce num hospital, numa maternidade. Por esse motivo, então, a oração, o bom pensamento, as boas lembranças, as boas vibrações e a conversa edificante, durante aqueles momentos ali em que os familiares estão se despedindo ou realizando dentro das suas crenças aquele velório, né, aquele ato fúnebre. Porque o espírito efetivamente necessita de um apoio, de um cuidado, de um carinho, de uma atenção, que nós encarnados podemos dar se nós compreendermos a seriedade e a importância desse ato que é a desencarnação. Eu trouxe, inclusive, um trecho muito interessante que eu achei assim, muito instrutivo, que nos fala sobre o desligamento da alma do corpo físico. Porque, curiosamente, nós sabemos que o perispírito é unido, não é? O perispírito, a nossa alma, é unido célula a célula em nosso corpo. E Frederico Figner diz assim, assemelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções, no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retia ao corpo da carne. Sentia-me, no mesmo instante, subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Então, Frederico Figner nos fala sobre esse ato de se desvincular do corpo físico, que ele, na condição de trabalhador, de espírita, de estudioso do espiritismo, ele passou durante aqueles momentos. Mas quero dizer também, lendo o Livro dos Espíritos, que a desencarnação também, muitas vezes, para todos nós será, para todos os espíritos que passam por esse processo, é também um processo de revelação do que fomos e do que plantamos nessa vida. Vocês sabem que ao longo da vida, muitas vezes nós, e aqui estou falando sobre mim, me incluindo na discussão, nós temos uma vida em que nós investimos em certas coisas que não são exatamente as coisas mais corretas para nós enquanto espíritos, para nós enquanto pessoas que vivemos em minha sociedade. E a partir do momento em que a desencarnação vem, nós não temos mais o que esconder, porque nós percebemos exatamente o que somos. Nós percebemos exatamente o que de bom nós realizamos na sociedade. Mas nós percebemos também o que de equivocado nós realizamos em minha sociedade. Vocês sabem que existe um trecho da questão 328 do Livro dos Espíritos que nos faz uma advertência muito interessante e nos dá uma lição muito grande de humildade e, sobretudo, uma lição de um chamado para que a gente plante entre nossos amigos e familiares boas informações, bons aprendizados e boas questões. Vejam a questão 328, que interessante. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Resposta: quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça,
Nessa ocasião, o Espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam. E a decepção que lhe causa a esperteza dos que entre si dividem o seu patrimônio e a ele deixar-nos. E o esclarece a respeito dos sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivaram a decepção. Vejam que interessante, porque muitas vezes isso não é um julgamento, mas isso é uma constatação. Muitas vezes eu ou alguém de nós podemos ter filhos, famílias, mas a maneira como nós ensinamos aos filhos, os valores que nós transmitimos aos filhos, são valores equivocados. Valores do egoísmo, de que um bem material vale muito mais do que um bom convívio, de que uma boa honestidade, de que uma boa ação. Muitas vezes existem pessoas que incentivam os filhos ou a família a realizar atos desonestos. Isso não é um julgamento, mas é uma constatação. O que a questão 328 nos diz? Que esses irmãos que semearam esse tipo de coisa já colhem, logo após a sua partida, a sua desencarnação, as consequências disso. Vendo muitas vezes filhos que eles criaram até com carinho, com atenção, brigarem entre si imediatamente. Porque talvez aqueles filhos não tenham recebido os valores corretos a respeito, talvez, de honestidade, talvez de desprendimento dos bens materiais, ou talvez de valorização dos vínculos familiares, que muitas vezes são ignorados. Então, por esse motivo, já na desencarnação, nós temos, por exemplo, a constatação, por parte do espírito que desencarna, daquilo que ele plantou junto aos seus familiares. E que muitas vezes algumas pessoas que conviviam com ele, pessoas que dividiam a família, dividiam sua intimidade, só estavam vinculadas àquela pessoa que faleceu por interesse. E isso também é uma lição, isso também é aprendizado, porque muitas vezes as pessoas que efetivamente amavam aquele irmão que desencarnou não receberam a atenção devida, não receberam os cuidados devidos que deveriam ter recebido. Mas a desencarnação, meus irmãos, não é momento de medo, de pavor, não é momento de nós efetivamente nos apavorarmos. A desencarnação, ela é um ato natural que o espírito, que viveu inúmeras existências já em sua história espiritual, é mais uma experiência que se encerra para que outras iniciem logo mais. Por esse motivo, então, o Livro dos Espíritos, que nos traz um capítulo exatamente, rigorosamente sobre esse mesmo assunto, a partir do artigo 320, nos esclarece que a desencarnação é esse fechar de portas, para que outras portas, para que outros ciclos se encerrem. E se nós olharmos para a natureza nos ensina que tudo que é vivo, tudo que existe, segue um ciclo. Nasce, cresce, se desenvolve, se acaba, morre, mas recomeçando logo em seguida, recomeçando logo depois. Porque a alma humana, por mais que ela permaneça 100 anos ou mais, a alma humana é sempre imortal. E a vida, por mais que dure, a vida é sempre temporária e relativamente curta, perante a eternidade em que vivemos. Então esse irmão, essa pessoa que vivia conosco, mas que desencarnou nos deixando saudades e muitas vezes chorosos, tristes, esse irmão vive nesse momento no mundo espiritual, talvez trabalhando, talvez já inserido dentro daquilo que o mundo espiritual lhe possibilita, crescendo, preparando-se para novas experiências que serão realizadas aqui no mundo físico, ou muitas outras experiências que serão realizadas também no mundo espiritual. Porque a vida é só o que existe, só existe vida. E além da vida existem ciclos que iniciam, que se desenvolvem e que se encerram. Que possamos olhar para a doutrina espírita, representada aqui por esse livro, que possamos olhar para esse conjunto de ensinamentos que Kardec e os Espíritos nos trouxeram, e que possamos agradecer por essa vida, porque hoje talvez alguém de nós tenha algum sonho que não tenha conseguido realizar, por algum motivo,
de dinheiro, de tempo, de doença. E esse sonho ainda permanece no nosso coração, esquentando, aquecendo o nosso peito. Aquele desejo de ter concretizado algo que não aconteceu. Mas nós sabemos que Deus é justo e a vida é justíssima, porque é criação divina. E esse sonho, se nós não realizamos hoje, nessa existência, nós teremos a oportunidade de concretizar esse sonho em alguma outra das inúmeras e incontáveis vidas que teremos. Porque vidas não faltarão em nossas mãos, oportunidades não faltarão em nossa existência. E esse momento que hoje elegi por explicar, por conversar com vocês, que é a desencarnação, que é o enterro, que são os atos fúnebres, ele é um rito de passagem muitas vezes. Que nossos irmãos de outras religiões têm a sua celebração, têm a sua crença, têm a sua maneira de celebrar isso, mas sobretudo deve ser um momento de respeito com a alma que encerra a sua existência. Que nós possamos, hoje, a partir de então, agradecer a Deus por estarmos aqui. Porque se nós estamos aqui, nesse mundo físico, encarnados, é porque algo ainda pode ser feito e deve ser feito. Se nós recebemos mais um dia, nós temos mais uma página em branco para escrever. Nesse grande livro, que cada capítulo tem 365 páginas. O ano nos dá, um único ano nos dá 365 oportunidades de fazer o que quisermos de nossa existência, de sermos bons, de sermos amorosos, de aprendermos, de crescermos e de desenvolvermos em nosso coração aquilo que nenhum ladrão rouba, como diz Jesus, que nenhuma traça corrói, e que a ferrugem não come, que são os valores íntimos que nós carregamos dentro de nós. Então, que possamos, nesse momento, e agora me encaminhando para o encerramento, agradecer profundamente por estarmos aqui, agradecer profundamente por termos a doutrina espírita, porque eu sei que cada um de nós tem saudade de alguém que partiu. Eu sei que cada um de nós já passou por experiências dolorosas que envolveram a desencarnação de alguém querido. Todos nós temos uma ou várias experiências a respeito disso. Eu mesmo, particularmente, tenho uma família numerosa, que era mais numerosa ainda, mas que durante um certo período da vida, vários tios, vários primos, várias pessoas amadas partiram para o mundo espiritual, nos deixando momentaneamente, saindo de nossa convivência íntima, mas para conviver com outros familiares, amigos, parentes que nos antecederam e que já os esperavam no mundo espiritual. Pois esses irmãos também nos esperam, porque o dia em que nós partirmos desse mundo, seja o dia que for, seja daqui a 10, 15, 20, 50 anos, eles também estarão nos esperando, porque o amor não se extingue nunca. O amor poderá se afastar porque fisicamente alguém desencarnou. Mas o amor não diminui, embora a distância, embora o tempo de afastamento, embora todos os empecilhos que existam, a amizade e o carinho continuam o mesmo. Faço um comparativo com vocês. Quantas vezes nós deixamos de ver um amigo que não faleceu, mas que mudou de cidade, e às vezes 20 anos depois tu cruza por aquele amigo e o carinho é o mesmo, ou maior. E aí a gente dá aquele abraço, a gente conversa e a gente chora, porque o amor não se extingue quando há distância. Assim acontece conosco e com nossos amigos que desencarnaram, que nos antecederam, nessa romagem que cada um de nós terá que realizar, de alguma maneira, enfrentando as lutas e as dificuldades que devemos passar nessa existência. Por esse motivo, então, quero dizer, agora sim encerrando, que a desencarnação é momento de fechar as cortinas de uma existência, para que uma nova existência surja no mundo espiritual e para que depois outras existências físicas aconteçam infinitamente até que a perfeição chegue, até que o espírito compreenda, até que o espírito desenvolva em seu coração as virtudes que necessita. Sempre lembrando, o dia em que a saudade for imensa do paizinho, da mãezinha, da tia, do amigo que desencarnou, sempre temos à nossa disposição a oração que nos aproxima deles, a oração que nos aproxima desses amados, a oração que nos aproxima dos bons espíritos, a oração que nos leva espiritualmente até onde eles estão, porque eles escutam, porque eles percebem
porque eles efetivamente tomam conhecimento daquelas almas que choram por um bom motivo por eles, por aquelas almas que se lembram deles. Alberto Almeida, vi um vídeo recentemente de uma palestra de Alberto Almeida, no qual ele dizia que recebeu numa reunião espírita um determinado irmão que desencarnou, era quase um morador de rua, né? Quase uma pessoa muito pobre, que tinha muita saudade de um cara que pagava um lanche para ele em dada oportunidade. E aí o espírito que conduzia a reunião disse assim para Alberto Almeida: esse irmão que pagava o lanche para o nosso amigo e irmão era Humberto de Campos, amplamente conhecido na doutrina espírita. E a equipe espiritual daria um jeito de, em data próxima, fazer esse encontro de Humberto de Campos e daquele irmão que estava ali pedindo ajuda. E por que eu cito isso? Eu cito isso porque a amizade não acaba. Porque o bom carinho e o afeto que tu desenvolveu no coração de alguém não acaba. Os dois haviam desencarnado. O nosso irmão, que talvez fosse um morador de rua, até hoje se lembrava do cara, aquele que pagava um lanche para ele, porque esse cara ajudava a descarregar, era um chapa, né? Ajudava a descarregar caminhões e trens. Até hoje ele lembrava de um cara que tratava ele com educação e pagava um lanche para ele. Porque o amor não acaba nunca e a espiritualidade providenciaria que esses dois amigos se vissem e se abraçassem como dois grandes amigos que são. E assim, por esse motivo, então, que a doutrina espírita console os nossos corações, que a doutrina espírita traga para nós o consolo que precisamos, que a doutrina espírita traga para nós essa esperança de que a vida não acaba, a vida é uma só, por mais que as existências sejam muitas, por mais que os eventos sejam muitas vezes difíceis, temos apenas uma vida regida por leis divinas, que são infinitamente boas e justas, que regem a todos nós. Assim seja. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Diego, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Agradecimento a Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriquece a existência, sei bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais
que aguardem preces silenciosas. E assim.